Prezados irmãos e irmãs, crianças e jovens, nós estamos no mês de setembro, um mês dedicado à Palavra de Deus. A Bíblia é a luz que ilumina os nossos caminhos. A Bíblia é aquela em que nós conversamos com o próprio autor, que é Deus. E ele nos indica o caminho, ele nos indica os passos que devemos seguir para viver no seu reino de amor. No Evangelho de hoje, Jesus, com seus discípulos, está a caminho das aldeias de Cesareia de Filipe. E enquanto caminhava, perguntou a seus discípulos: o que o povo dizia? Quem era ele? Pela resposta dos discípulos, vemos que o povo não o reconhecia como Messias, esperado e prometido. Julgavam que Jesus era um ser extraordinário, um grande profeta, ressuscitado apesar dos inúmeros milagres que havia feito. A princípio, muitos pensavam que Jesus fosse o Messias, mas abandonaram esta ideia, pois Jesus não se mostrava e não se manifestava como o Messias conquistador e imaginário pelo povo. Todos os judeus pensavam o Messias cheio de poder e glória, humanos, revestidos todo o poder de um rei, com súditos, palácios, riquezas. Isto, evidentemente, não se realizava em Jesus, que veio para ensinar a humildade, vencer e triunfar pelo sacrifício. Jesus confirma de um modo solene a confissão que Pedro fez de que ele é o Filho de Deus, mas proíbe que espalhasse essa notícia, porque ainda não era a hora e poderia causar muita confusão entre o povo e acelerar a sua morte, que ainda não estava na hora. Para a decepção dos discípulos, Jesus começa a falar da sua paixão e ressurreição, para corrigir as falsas ideias sobre o Messias triunfante, do ponto de vista humano. Agora, aos discípulos, sabiam quem era Jesus, acreditavam nele, portanto, era necessário que compreendessem que era o Messias do sofrimento, o servo sofredor, profetizado por Isaías, que seria rejeitado pelos chefes dos judeus. Era muito estranho e assombroso para Pedro que o Messias teria que sofrer e morrer. Por isso quer impedir Jesus de passar por tal sofrimento e morte. Pedro amava muito a Jesus para concordar com tal ideia e tentar convencê-lo de não padecer e morrer. Jesus repreende fortemente a Pedro e volta-se para a multidão e ensina a necessidade do desapego à vida e o dever que cada um tem de estar pronto para os sacrifícios. Assim, Jesus nos ensina que não podemos aceitar conselhos errados ou contra a vontade de Deus, de quem quer que seja. Jesus usou a palavra Satanás, palavra forte, que ninguém gosta, mas tem o significado de adversário, inimigo, tentador, aquele que quer afastar Jesus da obediência a Deus. Pedro, naquele momento, fazia o papel de tentador, por isso Jesus repreende e chama-o de Satanás, porque queria desviar Jesus do seu sofrimento, da sua missão, sem perceber que o impediria
de realizar a missão que estava reservado para ele. Jesus não força ninguém a segui-lo, mas aquele que quiser acompanhá-lo não pode tomar outro caminho senão o da mortificação das paixões, do desprendimento dos interesses e glórias mundanas e renúncia à vontade própria, quando esta for contrária à lei de Deus. O Senhor nos convida a tomarmos a nossa cruz, que é recomeçar cada dia a caminhada da existência, levando nos ombros as nossas fraquezas e estendendo a mão a todos os que precisam de nossa ajuda fraterna. Seguir a Jesus como discípulos, praticando a doutrina ensinada por ele. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz, pois esta renúncia é sempre dolorosa. Lembremos que Jesus carregou a sua cruz e por meio dela nos deu a vida. Jesus nos convida a escolher entre o mundo e o céu, entre os prazeres passageiros e uma felicidade eterna. Jesus não nos força ninguém a segui-lo, mas quem quiser segui-lo terá que renunciar aos próprios interesses mundanos, mortificar as paixões, romper com o egoísmo, com o orgulho, com a preguiça, com o comodismo, renunciar a tudo que é contrário à lei de Deus, amar o irmão independente, se é rico ou pobre, fazer o bem, ser caridoso, compreender o outro, ajudar o próximo em suas necessidades. Todo o nosso trabalho para o reino exige de nós algumas renúncias, como de um descanso, de ter mais paciência com as pessoas, esforçar-se para mudar o nosso temperamento, um gênio forte, perdoar quem nos ofende, ser caridoso, solidário, deixar o orgulho e fazer o bem, ser caridoso e procurar ajudar o próximo nas suas necessidades. Todo o nosso trabalho para o reino exige de nós algumas renúncias, e essas renúncias têm que ser radical. Reconhecer Jesus como nosso Salvador, como Deus verdadeiro, e não se comprometer com Ele é muito pouco. É preciso testemunhá-lo no nosso dia a dia, enfrentando a cruz, isto é, os desafios que aparecem. Sem cruz não haverá ressurreição. Sem lutar contra as injustiças não haverá justiça. Sem luta e sofrimento não haverá vitória. Cristianismo fácil, sem compromisso, não é cristianismo. Devemos, pois, ser cristãos comprometidos, que rezam, que trabalham na construção do reino de Deus. Hoje, Jesus dirige a cada um de nós esta mesma pergunta: quem sou eu para vocês? Prezados irmãos, diz a sabedoria popular que havia uma borboleta que sobrevoava as flores e ali ela tirava todo o alimento que precisava. Um dia ela viu uma fogueira, fogo, que ela ficou deslumbrada com aquele fogo, aquela chama, e voou um pouco perto e viu que realmente as labaredas chamuscaram as suas asas. E ela não ficou realmente perturbada, e foi realmente e se lançou naquele fogo. E quando ela percebeu, o fogo estava devorando, estava matando, e ela pensou consigo mesmo: como uma chama tão forte, uma chama tão bonita, pode causar um dano tão profundo, e agora estou morrendo. Assim somos nós também, prezados irmãos. Às vezes deixamos a palavra de Deus, deixamos o ensinamento de Deus de lado e lançamos no mundo onde o egoísmo, onde a ambição, a inveja realmente está ali
muito bela, muito bonita que se apresenta, mas na verdade querem nos devorar e destruir. Por isso devemos optar por Jesus, que é essa fonte de vida, que através realmente da dor do sofrimento é que nós vamos realmente conquistar aquilo que é necessário, aquilo que vai trazer a verdadeira felicidade para nós e para os nossos irmãos. Na medida em que nós vamos realmente queimando todo esse mal que está no nosso coração, queimando toda essa malícia, essa inveja, vamos realmente nos sacrificando e renunciando os nossos desejos, nossas vontades, para permanecer na graça de Deus. Jesus nunca disse que seria fácil, mas vale a pena segui-lo, porque de fato, tudo que ele nos revela é amor, e o amor passa pela cruz, e a cruz é o meio realmente de salvação, de vida nova. Fique com a bênção da Santíssima Trindade e a proteção da Virgem Maria.